E aí galera, Marco Vix aqui novamente para mais um vídeo. Como é que vocês estão? Sentiram minha falta? Eu amei ficar longe de vocês, mas os cabras têm que gravar vídeo pro canal crescer, né? Mas enfim, hoje vamos falar de Scott Pilgrim, mais especificamente do anime do Scott Pilgrim. Então já deixa um like aí se vocês gostarem do vídeo e se inscrevam no canal aí pra me ajudar. Mas chega de enrolação e bora! Pra começar sendo direto, eu curti o anime do Scott Pilgrim. Eu vi muita gente falando que o anime tá horrível e que tá uma merda sem tamanho, mas calma, também não é assim, paizão. Vai com calma, não é pra tanto. Mas de semelhante modo eu também vi muita gente dizendo que ele tá perfeito, incrível, maravilhoso, que tá melhor que a HQ, e isso também tá completamente errado. Vai com calma nessa afirmação aí, usuário de Twitter. Mas enfim, eu não conhecia Scott Pilgrim antes do anime sair. Na verdade minto, eu já conhecia Scott Pilgrim, mas eu só conhecia pelo filme do Michael Cera. E nem por ele eu conhecia direito, porque eu só tinha visto ele uma vez quando eu era muito pequeno. Então eu não lembrava de nada do filme. Literalmente a única coisa que eu lembrava era que o prota lutava com os ex-namorados da mina que ele queria pegar, e só isso. Até que no começo do ano passado, meus amigos comentaram que tinha saído o anime do Scott Pilgrim e tals. Eles perguntaram se eu conhecia e eu só ficava boiando no papo. Aí eles me mostraram uma imagem do filme do Michael Cera e foi aí que eu me liguei no que era e fiquei surpreso em saber que o filme do moleque batendo nos ex-namorados da mina que ele queria pegar tinha HQ. Foi então que meu amigo me recomendou a ler a HQ, dizendo que ela era muito boa, tá ligado? Eu confiei nele e, moleque, eu devorei a história em uma semana de tão boa que era. E assim que eu terminei a HQ, eu fui assistir o anime. Confesso que no começo eu fiquei meio de beiço virado, mas eu acabei que gostei do anime. Achei ele bem legal até. Óbvio que a HQ é bem melhor, já que desenvolve bem mais a história e é o material original, mas o anime não tá ruim não. Em história, não tá aquela coisa incrível, mas ficou divertido na minha opinião. E em arte nem tenho o que falar, o negócio tá cinema, incrível, maravilhoso, conseguiram trazer muito bem a essência de Scott Pilgrim. E pra falar a verdade, eu achei o anime do Scott Pilgrim quase tão legal quanto o filme do Michael Cera na real. Que inclusive, eu não curto muito esse filme, eu sei, decepção da nação ambulante passando, mas felizmente é a verdade, cara, eu não curto tanto aquele filme. Eu com toda certeza acho ele legal e engraçadinho, acho alguns personagens adaptados no filme bem legais, mas não acho ele tão bom assim como a galera fala. Pra mim não teve nada a ver o Michael Cera com o Scott. Tipo, eu não considero o Scott como um galã de novela e tals, mas o Michael Cera ficou zoado demais pra mim, cara. Como eu disse, o filme é engraçadinho, é bem feito em algumas partes até, tem uns atores muito bons atuando, mas no geral eu simplesmente não curti tanto, infelizmente. Mas por que eu tô falando do filme, pô? Esse vídeo é pra falar do anime, caralho. Mas vamos lá, o que eu achei do anime? Cara, como eu disse antes, eu assisti o anime e eu não achei ele ruim como algumas pessoas dizem. Na verdade, eu acho que eu consegui aproveitar mais de boa e assistir com a mente mais aberta, porque eu meio que já tinha recebido a informação de uns amigos meus que o anime não seria uma adaptação fiel das HQs. Teve gente que reclamou disso, obviamente, e eu entendo essa galera, até porque eles venderam o anime como se ele fosse ser uma adaptação, o que claramente broxou a galera depois que lançou. Na época em que a série saiu, eu vi uma galera na internet usando o argumento de tipo, ah, mas vocês não curtem nada que seja diferente, já tem HQ, então parem de ser chatos. E assim, cara, eu claramente não concordo com esse argumento, até porque ele é bem idiota e não tem muito sentido, já que, seguindo essa lógica, pra que existiria filme de heróis se já existem os quadrinhos? Pra que teria anime se já existem os mangás contando a história, tá ligado? Mas enfim, Scott Pilgrim é muito bom, cara. Inclusive, eu reli a HQ antes de fazer esse vídeo, e ela continua cinema demais como sempre. A história é muito boa, porque mesmo que tenha poderzinho e loucuras acontecendo, o foco da obra é sempre a interação dos personagens, e são esses momentos dos personagens conversando, fazendo a rotina diária deles, ou só seguindo a vida deles que são o charme de Scott Pilgrim pra mim. Diferente do filme do Michael Cera, que por ser um filme teve que cortar muita coisa não essencial, a HQ tem vários momentos dos personagens principais batendo um papo, falando merda ou fazendo alguma coisa aleatória, que na minha opinião são os momentos perfeitos demais. Os personagens terem poderes malucos, fazerem coisas mágicas sem nenhum sentido ou coisas baseadas em videogames é uma parte incrível em Scott Pilgrim também, que inclusive me lembra até um pouco de apenas um show nisso. Todos os personagens são muito bons, o Scott, mesmo sendo um filho da puta, ele é muito legal e engraçado, e ele provavelmente deve ter a porra de um berimbau no meio das pernas, porque puta que pariu, o tanto de mina que foi, ou pelo menos deixou a entender que tava afim dele na história, não tá escrito, moleque. Até a Julie, aquela mina que odeia o Scott com todas as forças dela, deixou a entender em um flashback que ela gostava do Scott na época da faculdade deles. Ou seja, o Scott é brabo demais, cara.
Aliás, um fato curioso, não quero me gabar, mas eu e meus amigos antigamente fazíamos redublagem de filmes e tal, só na zoeira entre a gente, e sempre que fazíamos de Scott Pilgrim, eu era o Scott, tá aí uma informação foda pra vocês. Mas enfim, a Ramona também é uma outra fé da puta, igual o Scott, mas ela é super divertida e eu gosto bastante dela também. O Stephen também é incrível, ele é 100% o cara mais legal e gente boa do grupo deles. Eu posso estar falando uma merda absurda agora, mas eu lembro que quando eu vi o anime, eles colocaram o Stephen como sendo mais novo que o Scott. E eu lembro que eu buguei bastante nisso, porque olha a lataria do cidadão. Você quer me dizer que esse maluco, que facilmente poderia ter uns 30 anos, é mais novo que o Scott? Mas enfim. O Young Neil, ele é bem legal também, e o apelido dele é muito foda, mas mesmo ele não tendo tanta presença no grupo, eu gosto dele, eu acho ele bacana. A Kim, eu acho que eu nem preciso dizer nada, ela é linda, perfeita, maravilhosa, sem defeito nenhum. Na verdade minto, ela tem somente um defeito, que é gostar do fudido do Scott. Mas tirando isso, ela é perfeita demais. Quem discorda viu o Scott Pilgrim errado. Zoeira, hein, galera? Você pode ter opinião diferente, só avisando que a sua opinião vai estar errada, mas tudo bem, viu? As pessoas erram. Um dos melhores, se não o melhor personagem é o Wallace, porque além dele ser super descolado e divertido, ele é um amigo muito bom pro Scott. Sério, na HQ tem partes em que o Wallace parece mais pai do Scott do que colega de quarto dele. Falando dos ex da Ramona agora. Cara, entre os ex-namorados da Ramona não tinha nenhum que se destacava pra mim como super legal e tals. Pra mim eles eram legais, ótimos, mas eu não tinha um favorito entre eles. Mas aí saiu o anime, e eu devo dizer, Matthew Patel é o GOAT dos ex-namorados da Ramona. O cara é foda, estiloso, é forte pra um senhor caralho e tem um nome super legal. Tá vendo, cara? Isso que é interessante no anime do Scott. Eles dão um foco na vida pessoal de alguns personagens que não tiveram muito desenvolvimento na HQ. Como os ex-namorados da Ramona que na HQ só lutam com o Scott e depois não aparecem mais. O anime é muito legal se você assistir ele como um conteúdo extra da HQ, que desenvolve um pouco e apresenta informações a mais sobre outros personagens, porque ele meio que não segue a história da HQ por ser uma história completamente diferente. Então, ao meu ver, o anime funciona melhor se você assistir ele já tendo lido a HQ e com a informação de que não é uma adaptação. Então galera, leiam a HQ de Scott Pilgrim e depois vejam o filme e o anime, mas vejam com a noção de que o anime não vai ser uma adaptação e assistam na moral. E pra finalizar, vai se fuder, Scott, seu merda. A gatinha da Kim doidinha pra te dar o Chebil a obra toda, e ao invés de dar ideia nela, você prefere ou ir atrás de uma mina menor de idade, ou ir atrás de uma mina que troca de namorado toda semana? Não fode, moleque. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado, deixem um like e se inscrevam no canal se tiverem curtido. Mas é isso, um beijo na sua boca e até o próximo vídeo, falou! Porra, neguinho, tô viadão. Ó, vem, essa rola na minha boca, jogou